O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu neste sábado um trecho da lei da ficha limpa, que determina que o prazo de inegibilidade de 8 anos para condenados por órgãos colegiados terá efeitos após o cumprimento da pena. O ministro suspendeu a expressão após o cumprimento da pena, contida em um dispositivo da lei que estabelece as regras sobre a inegibilidade de candidatos. Segundo a lei da ficha limpa, são inelegíveis para qualquer cargo condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado desde a condenação até o fim do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Com a suspensão do trecho final no dispositivo, na prática, a decisão do ministro evita que a sanção ultrapasse 8 anos, desde a condenação por órgão colegiado até quando não houver mais chance de recurso. O ministro Marco Aurélio Mello afirmou que viu com perplexidade a alteração da lei da ficha limpa. Ele frisou que o STF já se debruçou sobre o tema e endossou a constitucionalidade da lei aprovada no Congresso. A Procuradoria-Geral da República reagiu e entrou com recurso contra a decisão do ministro Nunes Marques, que foi apresentado pelo presidente ao Supremo Tribunal Federal pelo ministro Luiz Fux. Qual a sua opinião sobre esse tema, Guilherme Fiuza? Você vê que até a Procuradoria-Geral, que tem, infelizmente, atuado aí de uma maneira a criar uns entraves para a Operação Lava Jato, até ela saiu em defesa da lei da ficha limpa. O Brasil não pode voltar para um passado onde havia, quer dizer, hoje a gente ainda tem o foro privilegiado, a gente ainda tem essa revisão da prisão após condenação em segunda instância, que teve de fato um atraso e está no legislativo para ser retomada, porque isso foi uma manobra de impunidade. Então, e a Operação Lava Jato, né, que retirou a impunidade de corruptores, com investigações bem feitas, etc. Então, nós estamos vendo esse novo ministro do STF, né, Cássio Marques, aparentemente interessado em praticar aí um esporte radical, né? Meter a colher na lei da ficha limpa, que é um avanço institucional importante no país, né, que é percebido pela população, pela totalidade da população, como um marco, né, como um divisor de águas na possibilidade de você imputar a classe política por desmandos. Isso não é uma perseguição aos políticos, é porque os políticos, com a caneta na mão e com o espírito corporativo, eles têm muitas possibilidades de se blindar, né? Então, de fato, me escapa os objetivos aí do novo ministro, né, que, se seguir nessa linha, vai dar a sensação de que o papel dele na Suprema Corte não é um papel muito interessante para a maioria da sociedade, para a legalidade, né? Você vê, Marcelo, até o ministro Marco Aurélio, e eu digo até porque eles têm também, dentro do STF, um certo cuidado, um certo sentido de proteção, né, de autoproteção. E o ministro Marco Aurélio, assim como fez no caso do inquérito lá do Toffoli e do Alexandre de Moraes, que ele classificou como inquérito do fim do mundo, agora também está perplexo aí com essa manobra. A gente espera que a ação da Procuradoria-Geral logre resultado e a gente volte ao caminho para frente, né? O país não pode voltar para trás. O caminho para frente para tirar, de fato, a classe política desse lugar inatingível, desse lugar imune, né? Dessa imunização da classe política contra a lei. Zé Maria, nós estamos aí no recesso do Supremo, uma decisão monocrática, e a posse ocorre já dia 1º de janeiro. Isso provocou muita estranheza por aqui. Olha só, a Lei Ficha Limpa foi criada para moralizar a política um pouco mais, né? Eram tempos sombrios onde os bandidos, ladrões de dinheiro público, se escondiam no biombo do poder. O Supremo Tribunal Federal era diferente, não julgava parlamentares, não julgava, não é nem condenar, nem julgava parlamentares. E aí um grupo de juízes, de representantes da CNBB, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil,
a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, instituições civis, eles se reuniram e decidiram combater a corrupção. E começando por aí, né, moralizando os nossos representantes aqui na Câmara e Senado. Foi um projeto com mais de 1 milhão de assinaturas, E aí apresentado na Câmara e ninguém ficou quietinho, não. Foi para as ruas defender a proposta. Por onde passavam, os deputados e senadores eram cobrados. Este foi um projeto, eu sou testemunha, enfiado goela abaixo dos deputados e senadores. Eles não queriam aprovar essa coisa, não. Foram obrigados. A lei foi sancionada, foi para o Supremo, e aí começaram os questionamentos. Primeiro no TSE, depois no Supremo Tribunal Federal. Todas as decisões foram no sentido de confirmar a lei, e foi além. E deu poderes retroativos à Lei Ficha Limpa. Tamanha a moral, a envergadura moral desse projeto, que impede que alguém que tenha condenação em colegiado, em segunda instância colegiado, né, tribunal colegiado, possa se candidatar. A história aí do transitado em julgado foi repelida porque se chegou à conclusão que a elegibilidade é uma condição e não um direito. É uma condição. É preciso ter mais de 21 anos, é preciso ser isso, é preciso ser filiado a um partido, né? Então não é exatamente um direito inquestionável, é uma condição a elegibilidade. E tudo no Supremo e no TSE foi confirmado. E aí vem o juiz Nunes Marques, né? E dá uma liminar contra uma decisão de plenário do Supremo Tribunal Federal. É isso que é estranho. Mais estranho ainda é que esse pedido tenha sido pelo PDT acionado no Supremo. Como pode um partido político apresentar algo contra uma lei tão bem aceita pela sociedade? E o PDT ganhou através do senhor Nuno Marques, né? Que suspende a parte que fala ali exatamente do prazo de inelegibilidade, porque exclui a palavra do cumprimento da sentença. O que o PDT quer é que os 8 anos seja da condenação. Mas aí iguala a todos, né? Então, se você foi condenado a mais de 3 anos por um crime que não é tão grave, você tem 8 anos. Se é um crime muito grave, é 8 anos também. Não é possível, né? Não pode. E aí o que acontece? Isso equilibra. Quem foi condenado a um crime maior, depois do cumprimento da pena, que se começa a contar os 8 anos. E é assim que a lei foi definida e é isso que está em questão. Agora, veja bem, o Supremo está em recesso, né? Mas a Procuradoria-Geral da República, através do vice-procurador-geral, Humberto, pediu para o ministro Luiz Fux, que é o presidente do Supremo, rever essa posição do novato da Corte. Vamos ver o que o ministro Luiz Fux faz. Ana Paula, até no recesso, o Supremo aí um destaque negativo, né? Nosso maior assunto aqui, né, Marcelo? A gente vem mostrando aí os desmandos da nossa mais alta corte, da corte que deveria proteger não apenas a Constituição e que entra em sessões para debater se a Constituição é constitucional, né, inacreditável isso, e deveria também salvaguardar a ordem pública, a confiança do povo nos seus políticos. E a gente não vê isso, muito pelo contrário, né? A gente vê numa época onde estamos falando tanto de vacinas, a gente vê que a casta política e os políticos, todo dia eles ganham uma imunização diferente, né? É uma bolha que continua protegendo sempre. O foro privilegiado, a PEC do foro privilegiado, há quanto tempo? 700 dias ali na gaveta de Rodrigo Maia. Proteção no Supremo Tribunal Federal. E o que o Cássio Nunes fez, Marcelo, o que mostra não apenas só essa decisão aí esdrúxula, né, e que expõe mais uma vez que o Supremo ele age como apenas agentes políticos e não agentes preocupados com a ordem e o progresso no Brasil. Mas a gente começa a questionar não, acho que fica muito óbvio
como a sabatina do Senado é um chá de comadres e compadres, né? É um chá das 5, é um mise-en-scène, é um palco para uma falsidade toda ali, para a gente que está do outro lado fingir que acredita nos questionamentos, nas perguntas, nos debates, porque desde quando o presidente Bolsonaro indicou Cássio Nunes, muito se levantou sobre seu histórico, sobre o garantismo dele, sobre a preocupação e muitas questões e muitos processos dele que salvaguardava não a Constituição, mas réus. Então, mais uma vez, a gente continua apoiando medidas positivas do governo, de seus ministros espetaculares, como o ministro Paulo Guedes, o Tarcísio, mas críticas pontuais elas precisam ser feitas com responsabilidade, com maturidade e, sem dúvida nenhuma, essa indicação do presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal foi uma baita bola fora. E agora você, olá, Augusto Nunes. Olá, com um pouco de atraso, boa noite, minha querida Ana Paula, meu irmão Guilherme Fiuza, meu compadre Zé, boa noite a você que nos acompanha. O ministro está na fase de pagar promessas feitas durante a campanha, né? A dele foi mais curta, mas as visitas aos senadores, elas são feitas para saber o que o eleitorado ali quer, antes da sabatina. Eu não sei se o ministro Nunes Marques está pagando essa conta, né? Eles são muito gratos a quem participa da nomeação, ou se é um pagamento a quem indicou. Se for um pagamento ao governo, é péssimo, é um mau sinal. De qualquer forma, é uma péssima decisão. Se for para um pedido dos senadores, menos mal, porque de onde menos se espera é que não vem nada mesmo, né? Os senadores pedem, eles intercedem pelos culpados. Agora, para que mexer na lei de ficha limpa, que só funciona muito bem, que tem funcionado muito bem, com tanta coisa a resolver fora disso? Por que ele entrou nessa? Eu acho que o presidente da corte, Luiz Fux, vai anular essa decisão, né? E precisa anular. Agora, eu já preciso de mais o quê? Não preciso de voto nenhum para suspeitar da indicação do Nunes Marques. Eu disse isso sobre o procurador Augusto Aras e estou dizendo agora sobre ele. Está indo por um mau caminho. Mau caminho. Se não mudar de direção rapidinho, merece ficar sob a desconfiança dos brasileiros, como está a minoria do Supremo, aqueles 5 que votam sempre em favor dos culpados. Agora, é por esses motivos, né, essas decisões e outras, que se dá no Brasil, que é o país do futebol, um fenômeno estranho, né? Eu acho que hoje mais brasileiros sabem, decora a escalação do timão da toga, os 11 ministros, os nomes deles, do que sabe a escalação da seleção do Tite. Acho que os titulares do Tite são menos conhecidos, né? O time é menos conhecido que o time do Supremo, o que é um completo absurdo, porque como no jogo de futebol, quanto menos aparece o juiz, melhor. E eles são celebridades, né? Sumidades, celebridades. É difícil sumidades não, nulidades, celebridades. É difícil você conjugar as duas palavras, mas eles conseguem, né? É o Supremo.